Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Orlando e eu sou aluno de Física da UFJF. Eu preparei essa aula para a disciplina de Estrutura da Matéria 2 e o tema abordado é sobre o decaimento gama. Bem, os decaimentos gama são processos quânticos responsáveis pela emissão de radiação eletromagnética por núcleos. A emissão de radiação gama ocorre a partir de uma transição de um estado excitado para um estado de energia mais baixa no mesmo nuclídeo. Frequentemente, o estado excitado é uma consequência de uma reação ou desintegração nuclear prévia, oriundos de decaimento alfa e beta. A figura demonstrada, ela mostra um exemplo onde um processo beta precede um estado excitado do níquel 60, o qual decai para o estado fundamental através de emissões gama. Ou seja, é a sequência de decaimentos beta e gama para o cobalto 60. O decaimento gama de um núcleo excitado é expresso pela seguinte equação, onde não há necessidade que o estado final seja o estado fundamental. Este processo é exatamente o mesmo que a desexcitação radioativa de átomos, embora a escala de energia e a vida média seja aproximadamente maior no caso nuclear. Como o espaçamento dos níveis de energia nuclear é da ordem de megaelectrovolts e não de electrovolts, como no caso dos átomos, os comprimentos de onda dos fótons emitidos são da ordem de 1,24 vezes 10 a menos 3 nanômetros. Medidas de comprimento de onda de raios gama pode ser feito com espectrômetros de cristal, tais como os utilizados em espectroscopia atômica de raios X. Raios gama de energias moderadas podem também ser detectados introduzindo-se uma folha fina de material metálico no caminho dos fótons e observando-se a ejeção de elétrons, por efeito fotoelétrico ou efeito Compton. As diferentes probabilidades para as várias transições radioativas dependem das energias dos raios gama e dos números quânticos I elevado a p dos estados nucleares final e inicial. Bom, falando brevemente do efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico nada mais é do que a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando ele é exposto a uma radiação eletromagnética como a luz, de frequência suficientemente alta que depende do material, como por exemplo a radiação ultravioleta. Esse processo está sendo ilustrado nas imagens. Bom, falando brevemente também do efeito Compton, em física, o efeito Compton, ou espalhamento Compton, também como é conhecido, é o espalhamento de um fóton por uma partícula carregada, geralmente um elétron, que resulta em uma diminuição da energia, ou seja, o aumento do comprimento de onda do fóton espalhado, tipicamente na faixa de raios X ou de raios gama, e também é ilustrado na imagem. Bom, é instrutivo organizar todos os decaimentos nucleares com o auxílio de regras de seleção, similares às utilizadas na emissão de radiação eletromagnética por átomos. Vimos que a transição de dipolo elétrico é suficiente para a descrição das regras de seleção nas desexcitações atômicas. Outras fontes de oscilações de cargas, tais como momentos de quadrupolo, octopolo ou ordens superiores, também podem ser usados nos decaimentos gama. Classifica-se essas estruturas de multipolos elétricos como polos 2 elevado a k, tomando-se k como 1, 2, 3 e etc., como números naturais, para a sequência de configurações de polo, quadrupolo, octopolo e assim por diante. Existem também momentos de multipolos magnéticos como sistemas físicos distintos com as mesmas designações 2 elevado a k. Bom, exemplos clássicos de fontes de radiação de dipolos elétricos e magnéticos são demonstrados na figura. A radiação de dipolo elétrico está associada com a oscilação linear de uma carga elétrica
e a radiação de dipolo magnético com um circuito fechado de corrente. Descrições similares aplicam-se a multipolos, além de K igual a 1. E na descrição da mecânica quântica, os possíveis valores de K estão associados a valores esperados dos momentos de multipolos elétricos e magnéticos. Falando agora sobre o conceito de paridade e probabilidade, nós temos que a probabilidade de ocorrência de um decaimento radioativo depende sensivelmente do número quântico K. Valores grandes de K resultam numa pequena taxa de decaimento e num longo tempo de meia-vida. Então adota-se também o conceito de paridade aos multipolos elétricos e magnéticos. Sabe-se que a radiação de dipolo elétrico K igual a 1 tem paridade ímpar, pois observa-se esta mesma propriedade na inversão espacial do vetor dipolo elétrico ER-vetor. A radiação de dipolo magnético pode ser atribuída às oscilações de um dipolo magnético de spin nuclear na transição de estados. Como a inversão espacial não afeta o spin, então deve-se atribuir uma paridade par para a radiação de dipolo magnético K igual a 1. A partir dessas considerações, pode-se concluir que o polo 2 elevado a K elétrico ele tem paridade par ímpar para K, par ímpar também. Já o polo 2 elevado a K magnético ele tem paridade par ímpar para K ímpar par. Então, assim, nós associamos paridades opostas às radiações de multipolos elétricos e magnéticos. Sobre a lei da conservação do momento angular, nós podemos falar que as regras de seleção do decaimento nuclear gama seguem da conservação do momento angular de todo o sistema núcleo mais radiação. Se I e K são os números quânticos de spin nuclear e multipolo no processo X até X mais gama, a lei da conservação do momento angular quântico requer que o vetor I asterisco é igual ao vetor I mais vetor K. E essa relação vetorial de números quânticos mostra que o índice de multipolo K deve obedecer à seguinte condição. Como não existe radiação de multipolo para K igual a zero, então o caso I asterisco é igual a I, que é igual a zero, não é permitido. A radiação gama ela pode ser emitida com ou sem troca de paridade no estado nuclear. Da conservação da paridade, a radiação gama emitida resulta de multipolos elétrico e magnético, de paridades ímpares. Quando o núcleo muda de paridade, X asterisco e X têm paridades opostas, e de multipolos de paridades pares. Quando o núcleo não muda de paridade, X asterisco e X têm paridades opostas. A energia de decaimento. A energia HF de um fóton de raios gama é a diferença de energia dos estados entre os quais ocorre a transição, como demonstrado na equação, onde E-height é a energia do nível superior e E-low é a do nível inferior. Alguns decaimentos gama são demonstrados na figura ao lado, entre alguns dos estados excitados do níquel 60, que resultou no decaimento de cobalto 60. Para ser mais preciso, a conservação do momento requer que o núcleo níquel de 60 carregue uma parte desta energia conforme ele recua da emissão do fóton, como demonstrado na imagem ao lado. Nós temos que o núcleo de energia de repouso mc² emite um fóton de energia HF em momento P igual a HF sobre C. A conservação do momento requer que o núcleo também recue com o impulso P. A energia do recuo nuclear ER é dada por P² sobre 2 emissão, que é igual a HF² sobre 2 emissão vezes C², onde emissão é a massa nuclear.
Todas as energias de raios gama são pequenas em comparação com as atômicas e energias de repouso nuclear. Isto é, HF é muito menor que emissão C ao quadrado, ou HF sobre emissão C ao quadrado é muito menor que 1. Portanto, a energia de repouso é muito menor que HF. Então, a equação HF igual a E height menos E low é uma excelente aproximação da energia do raio gama. Bom, esse é o fim. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida ou sugestões, pode deixar nos comentários.